Canhas. Território marcado por vales acentuados e perpendiculares em relação à costa, apresentava grandes dificuldades devido à distância e mau estado dos caminhos. Terra que tomou o nome da família a quem a viúva de João Gonçalves Zarco aforou terras de Sesmaria. A freguesia dos Canhas deve o seu nome ao povoador Rui Pires de Canha, que aqui se instalou para produzir açúcar. Rui Pires de Canha comprou estas terras a dona Constância de Almeida Rodrigues, viúva de João Gonçalves Zarco. A freguesia dos Canhas é criada em 10 de julho de 1578, a partir de um pedido dos moradores daquele lugar que pertencia à freguesia da Ponta de Sol, que escrevem ao bispo a pedir a criação de uma freguesia para não ter que se deslocar à Ponta de Sol. O bispo escreve ao rei Dom Sebastião, o rei Dom Sebastião autoriza a 30 de janeiro a criação da freguesia. A partir da criação da paróquia, no final do século XVI, desenvolveu-se a arquitetura religiosa na localidade e é, dessa altura, a construção da Igreja Matriz. No século XVI, a Capela de São Tiago Menor era a sede desta comunidade, que esteve na origem da freguesia. Em 1730, uma igreja nova foi construída, no sítio onde nos encontramos, no Lume da Piedade, dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Contudo, o forte sismo de 1748 danificou gravemente. Esse sismo causou grande destruição na ilha. Um dos exemplos foi a Igreja dos Canhas. Entre 1750 e 1790 foi levantado o templo que agora podemos encontrar na Igreja dos Canhas, a Igreja Matriz, e no seu interior são de destacar o retábulo mor, a imagem de Nossa Senhora da Piedade do século XVIII, tarda barroca, e um bonito lavatório de sacristia de desenho rococó. O teto foi pintado pela mais importante oficina de pintura regional, encabeçada por Luís Bernes. Até aos nossos dias, coincidência na segunda metade do século XX e por iniciativas particulares, este património foi sendo enriquecido de várias formas. No século XX, já durante o período da ditadura do Estado Novo, foram construídos vários monumentos religiosos no espaço público desta freguesia. O mais importante deles é, sem dúvida, um monumento erigido a Santa Teresinha do Menino Jesus. Este monumento é composto por um arco triunfal, uma imagem de Cristo na cruz e Santa Teresinha a seus pés. No interior da pequena capela, que fica por baixo do arco triunfal, existe uma importante imagem de Nossa Senhora do Sorriso, que foi executada por um dos maiores e mais importantes escultores do século XX português, José Ferreira Tedim. A minha avó começou a angariar fundos para o monumento por volta de 1945. Isso coincidiu com a altura em que ela se sentiu curada de uma doença que teve, uma doença grave, que foi o câncer da mama. O monumento, nós sabemos que foi feito com essa intenção. Não era coisa que as pessoas divulgassem, muito menos as mulheres, mas foi feito com a intenção de homenagear as mulheres que tiveram câncer da mama como ela. Isso não é conhecido aqui, mas curiosamente eu faço turismo rural aqui, numa casa aqui ao lado, e algumas das mulheres estrangeiras que cá vêm, francesas, sabem disso. É curioso. A conjugação da devoção e da gratidão deram origem a estruturas icónicas desta freguesia e que continuam a ser um marco religioso para quem vive na localidade e que não deixam indiferente quem lá passa e que com elas contacta. Este não foi o primeiro, porque antes disso ela já tinha construído as 14 vias sacras que terminavam não nesta capela, mas na capela do Sagrado Coração de Jesus, que ficava na nossa casa, ficava no centro desta urbanização que aqui surgia. Mais tarde fez outros na Senhora da Serra e o Senhor da Montanha, no Planalto do Polo da Serra e na zona da Cova Grande, ligeiramente mais abaixo. Mais tarde, e com a criação de novas paróquias, igrejas mais modernas foram sendo erigidas, sendo a Igreja do Carvalhal construída praticamente apenas com os esforços financeiros da população. A moderna Igreja de Nossa Senhora de Fátima do Carvalhal foi construída nos anos 60, depois de criada a paróquia, em 1960.
O seu projetista foi o padre Manuel Juvenal Pita Ferreira. Esta igreja, no seu interior, conserva uma capelinha dedicada a Santo André Avelino, a segunda invocação deste lugar e também a mais antiga. As paredes da nave foram recentemente revestidas com azulejos com representações marianas. No altar-mor, a imagem central de Nossa Senhora de Fátima, em mármore, foi desenhada e esculpida por Leopoldo de Almeida, um dos maiores escultores do segundo modernismo português. Para além da arquitetura religiosa, é de destacar na arquitetura civil o relógio de água da Levada do Poiso, composto por uma torre de 3 pisos, provido de um sino e de um mostrador de horas, regulado por maquinaria de 1890 e que ainda funciona de modo original. O relógio de água de Levada do Poiso, nos Canhas, é uma das mais singulares obras de arquitetura civil da região. O relógio de água foi construído nesta zona porque os regantes da Levada do Poiso, dada a distância da igreja de Nossa Senhora da Piedade, não tinham nem sino, nem mostrador de horas para se regulamentarem na rega das águas. A freguesia, não obstante a falta de médicos para combater e debelar as várias doenças que a assolaram, foi-se desenvolvendo e crescendo, apoiada na interajuda dos seus habitantes. A freguesia vai naturalmente crescendo em habitantes. Claro que as condições sanitárias eram muito fracas, na altura, muitas doenças, tem conhecimento mais para o século XIX e XX, tanto epidemias de cólera, logo no início do século XX, disenteria, sarampo, que levou a muitas mortes. Na altura, é engraçado que um documento do reino, para aqui para o governador, dizia que o governador não devia de hostilizar os curandeiros devido à falta de médicos. Vivia-se numa sociedade resignada, a bem com Deus, a bem com a natureza. A mortalidade infantil era um facto perfeitamente natural. Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus, era assim que se dizia. Não havia qualquer, digamos, sentimento de revolta. E o parque, na medida em que era encarado como representante de Deus, era ele a expressão dos desígnios e da vontade de Deus. E, portanto, não havia protestantes, não havia ateus, até porque socialmente isso seria inadmissível, porque era uma sociedade fechada. Mas é uma sociedade fechada que também se entreajudavam uns aos outros, em que a solidariedade era de facto muito grande. Freguesia, essencialmente agrícola, foi a maior produtora de leite nas décadas de 30 e 40 do século passado, com grande concorrência entre os industriais de produção de manteiga e queijo. Os Canhas, até há pouco tempo, era uma freguesia essencialmente rural. Vivia da agricultura e da criação de gado. Aliás, na década de 30 e 40, os Canhas era o maior produtor de leite aqui na Madeira, com muitos postos de desnatação. Depois veio a lei de concentração dos postos durante o Estado Novo, que veio diminuir imensamente o número de postos, mas veio melhorar a higiene. E era essencialmente isso que se vivia. Essa concorrência desvaneceu-se a quando da publicação do Decreto-Lei que criava uma junta que coordenava a comercialização do leite e a produção de queijo e manteiga, o que conduziu à conhecida Revolta do Leite, mas também à criação da Cooperativa Agrícola Laticínia da Madeira, que produzia a manteiga Piedade. Trabalhava aqui dentro para fabricar a manteiga, vinha o leite para aqui, fabricava a manteiga. Depois de estar pronta, que era manteiga pura, o bom que tinha era só o sal, não tinha químicos, como agora. Ia para a parte de fora e depois tinha o mesão, colocava ali a manteiga, uma pesava, outra endireitava, outra embrulhava, outra batia, colocava-os em cima do outro mesão para depois fazer as contas daquilo que tinha saído daqui para fora. É só aqui que havia esta manteiga, de maneira que isto andava em toda a roda da ilha. A criação de gado, a produção de leite
e a agricultura foram durante muitos anos a única fonte de subsistência da grande maioria das famílias da localidade. O leite vinha até do Pinheiro e vinha daqui em todas as rodas, todo mundo tinha vacas, agora ninguém tem. Aqui no nosso sítio, e parece-me que se tem duas é muito. Antigamente era assim, porque ninguém tinha empregos. Era o leite e um porcunho nos quer. Para a vida e para sustentar 6, 7, 8 e 10 filhos. Não é como agora. O fraco volume de circulação de moeda levava a que se procedesse à troca direta de produtos entre os habitantes de diferentes localidades, o que permitia suprir algumas das necessidades básicas. No entanto, por vezes era necessário recorrer a serviços externos para obter o que ninguém possuía pelas redondezas. Ainda é do meu tempo, quando era criança, de pessoas da Madalena, normalmente esposas de pescadores, virem aos Canhas trocar peixe por batatas, sobretudo a batata doce. Havia assim umas trocas. No verão era interessante passar em barcos de câmara de lobos com espadas e quem estava à beira-mar, às vezes eu também estava à beira-mar porque tínhamos lá uma fazenda, e eles gritavam do mar: tem aqui espadas, tem aqui espadas. E, então a gente levava, por exemplo, uvas e figos e trocávamos por espadas. Portanto, havia assim uma troca praticamente direta. Não, o que precisávamos, o que os Canhas precisavam era de produtos do Funchal. E então daí, ou recorríamos à Ponta de Sol, ao grande armazém do António Marques Júnior, onde está hoje um hotel, ou então ao Funchal. E então aí as encomendas ao barqueiro. Mas o ditado da época dizia que encomendas sem dinheiro esquecem ao barqueiro. Portanto, se não havia de facto um pagamento, o barqueiro esquecia-se, não é? Mesmo após a chegada da estrada aos Canhas, o comércio de mercadorias com o exterior fazia-se essencialmente pela via marítima, com a população a ser avisada, na madrugada dos dias de carreira, pelo toque do búzio. Havia 2 locais nos Canhas onde se tocava o búzio para avisar a população de que havia um barco de carreira para o Funchal. Um dos locais era no sítio de São Tiago, que é uma pequena elevação, onde está o caminho municipal, está lá, portanto, um pouco acima do nível do caminho, está lá uma pedra grande e depois uma coluna em cimento. Era aí que um vizinho meu tocava o búzio. Aí, logo de madrugada, as pessoas eram avisadas assim, através do búzio, de que sairia um barco pela manhã da Ponta de Sol. E, portanto, quem tinha alguma mercadoria que pudesse eventualmente vender para o Funchal e tivesse produtos para trazer do Funchal, portanto, era avisado e deslocava-se a pé, naturalmente, para a Ponta de Sol, que é à volta de 3 km, mais ou menos. Um outro local, para um outro porto, que era o Porto dos Anjos, era no final de uma estrada que une o Outeiro, portanto, quase ao sítio da Cruz, que fica, portanto, sobranceiro ao sítio dos Anjos, onde está atualmente um mirador interessante e que se vê o sítio dos Anjos, e era aí que se tocava o búzio para as pessoas que se queriam deslocar para o Porto dos Anjos, também com o mesmo efeito. Embora tenha havido pesca como atividade económica até ao final dos anos 60, várias circunstâncias levaram a que desaparecesse, deixando o setor primário quase reduzido à agricultura. Mesmo com a modernização dos processos e novas técnicas, o trabalho agrícola, para ser rentável, continua a exigir dedicação e esforço. Pode ser rentável e pode não ser. Isto não é um trabalho de algumas pessoas que têm hora marcada. Na agricultura temos que trabalhar. E, por exemplo, me levanto os dias às 6 para pôr as coisas direitas quando o pessoal chega. Já está resolvido, não é me pôr e nem se pode dormir muito. Isto não é começar às 8 e largar às 5 para ir para casa, senão é melhor nem sequer começar a trabalhar na agricultura. É melhor arranjar um trabalho de escritório ou ir para a praia. O clima é que conta, de inverno temos que jogar os terrenos que são melhores para tal agricultura do que, por exemplo, hoje na Ponta de Sol é uma coisa, que em cima amanhã os Canhas mais frente temos que saber plantar as culturas no lugar adequado. Nos Canhas, são os jovens que começam a dar passos importantes na transformação da atividade, abdicando da monocultura e diversificando os produtos que escoam para diferentes
e exigentes clientes. Forneço algumas superfícies. Ponho doce e alguns restaurantes e hotéis. Já estou na Sanabra também. O H3, ainda tenho uns quantos fornecedores. Batata, alface, também rúcula, espinhafres, coentros, salsa, beterraba, couve, essas coisas assim. A pouco e pouco, nos últimos 50 anos, foram-se instalando na freguesia várias indústrias ligadas à construção civil, sendo a de maior impacto social e económico a Irmãos Lessa. Esta empresa nasceu na década de 60, pelo meu pai, Agostinho Freitas Júnior, já falecido. Portanto, estas últimas décadas, de 60 a 90, foi o meu pai o gestor. A partir de 90, passou isso para os filhos. Penso que devemos ser a empresa com sede no Conselho com o maior número de postos de trabalho. Nós temos sensivelmente 50 trabalhadores no nosso quadro e depois temos empresas subcontratadas em algumas áreas que não dispomos. Mantemos sempre os postos de trabalho e sensivelmente 50 postos diretos e possivelmente 20 a 30 postos indiretos. Com o notório desenvolvimento deste tipo de indústrias, acompanhado da melhoria das condições económicas, nas décadas mais recentes foi visível uma transformação da freguesia. Em termos de indústria, sem dúvida que há freguesia que comporta maior indústria. Em termos de desenvolvimento da urbanização e isso tudo, a Ponta de Sol também cresceu, nomeadamente a zona da Lombada, com a zona bastante agradável, a zona da Madalena do Mar, nem tanto, mas que é uma zona muito boa em termos de clima e de Guado Baixo, mas em termos de habitação permanente, foi os Canhas e a indústria também os Canhas. Este desenvolvimento estendeu-se a todas as áreas e com investimentos de todo o tipo, quer particular, quer governamental. Quem saiu, por exemplo, da Madeira ou para a migração nos anos 60 e nunca cá veio, enfim, não reconhece a freguesia de modo nenhum. Não é? A parte do progresso que houve, evidentemente, caminhos, a água canalizada. Eu ainda sou do tempo em que íamos ao fontenário buscar água. Não é? A eletricidade, por acaso os meus pais, que eram pobres, ainda foram dos primeiros a ter eletricidade em casa, mas isso era um luxo na época. Há mais ou menos quem é que tinha uma casa com azulejos? Quem é que tinha um quarto de banho dentro de casa? Quem? Não havia. Porque não havia mesmo. Não havia. E também, de toda a maneira é tal coisa. Os meus pais não me estrevaram a trabalhar. Não me estrevaram a trabalhar, que já morreram desde a série. Mas também não me puderam dar. Para quem emigrou e volta 40 anos depois, não conhece os Canhas. Desde a urbanização até aqui a zona do comércio aqui a reta, subindo a estrada do Polo da Serra, está completamente diferente. Tanto a nível de investimentos particulares como em termos de governo e de Câmara. Há mesmo algum receio de que o desenvolvimento tenha sido demasiado rápido e pouco ordenado, tendo tirado identidade à freguesia, embora os benefícios tenham certamente mais peso que as desvantagens. A freguesia dos Canhas está hoje, é a minha opinião pessoal, um pouco descaracterizada. Eu não sou contra a urbanização, é evidente, claro que sou a favor da urbanização. Agora, podia-se ter um pouco mais de cuidado nessa transformação, regulá-la melhor, não é? Porque se isto é tudo igual, não tem interesse nenhum, não é? Os Canhas hoje está apetrechado, para as pessoas não terem que se deslocar todos os dias para fora dos Canhas para ter aquilo que acham necessário. Porque, evidentemente, também as necessidades hoje são outras, não é? Que há 40 anos nós passávamos muito bem sem tantos produtos que hoje não conseguimos passar. De modo que a existência de caminhos, a existência de supermercados, a existência de lojas de roupa, inclusivamente, tudo isso, evidentemente, que vem em benefício do progresso e tudo isso é bem-vindo. Isso não há qualquer dúvida. Restaurantes, não havia restaurantes nos Canhas. Se um forasteiro vinha aos Canhas em serviço, tinha que ir à Ponta de Sol, a uma pensão que existia lá, para poder almoçar. Hoje em dia, nada disso acontece.
um dos primeiros estabelecimentos de restauração a surgir na localidade, remontando à década de 60, foi o Bar Veloso, que ainda hoje existe. Aqui vinha clientes de toda a parte da Madeira, que isto era muito famoso aqui. Ah, era? Sim. Matavam gado todas as semanas e então o pessoal vinha aqui fazer a espetada, aí para dentro, isto era tudo em terra aqui para dentro. E era cascalho no chão, e então as pessoas vinham, compravam a carne e assava aí. E a senhora fazia o pão aqui mesmo, o pão de casa, ela amassava. E era vinho, carne e as pessoas vinham porque sabia que a carne era fresca, era matada, era possível.